Que Jesus nos abençoe então e permita a nossa tarde seja a melhor possível. Uma tarde em que a gente sinta que valeu a pena estar aqui, que a gente possa receber as informações que vão nos ajudar nesse processo de entendimento, nesse processo de transformação, que é o grande objetivo nosso ao encarnarmos, né? Reencarnarmos. Se nós não estivéssemos reencarnando para nos transformar, para aprender coisas novas, para nos desenvolver, nós ficaríamos lá no plano espiritual. Se Deus nos deu a oportunidade de estar aqui, é justamente para que a gente possa, através das experiências, tanto as boas quanto as más, né, se desenvolver. As boas vão fazer com que a gente se eleve, as más vão fazer com que a gente reflita e as transponha para um processo de transformação. O tema de hoje, por que médiuns falham? Naturalmente que é um tema atual, né? Eu desenvolvi essa palestra a partir do caso do João de Deus, não tem como esconder isso, porque foi um caso que ainda, né, está sendo, né, um caso que causou um alvoroço. Vocês devem ter lido aqui, enquanto aguardavam os nossos avisos, um comunicado que nós fizemos. Esse comunicado ele foi postado nas nossas páginas, né, do Facebook, logo que surgiu a notícia, logo que surgiu a entrevista. E por que nós fizemos isso? Porque começamos a receber uma série de comunicados de pessoas perguntando o que estava acontecendo, se nós, né, por que isso estava acontecendo, querendo entender. E aí nós nos vimos por bem fazer esse comunicado, tentando não desqualificar, mas tentando de alguma forma deixar claro que doutrina espírita é uma coisa, mediunidade é outra, né? Gozado que logo que nós colocamos, teve uma pessoa que ficou ligando aqui insistentemente para falar comigo, e ela queria que nós tirássemos um aviso, que ela achava que era inadequado, que nós estávamos julgando e condenando a pessoa. Na verdade, quem leu o aviso ali viu que nós não falamos nada disso, tá certo? Apenas mostramos uma desvinculação, tentamos mostrar essa desvinculação. De qualquer forma, esse episódio foi o que me levou a preparar essa palestra, para a gente entender por que médiuns falham. Isso é importante para todos nós, até para o olhar que nós vamos ter para os médiuns a partir de agora, e se formos médiuns, o olhar que nós vamos ter para nós mesmos, tá certo? Então vamos começar entendendo o que é mediunidade. A palavra médium, gente, significa meio, no sentido de intermediário, é um meio, né? É uma possibilidade, é um intermediário entre o plano espiritual e o plano material. Então a mediunidade em si, ela é inerente ao ser humano para promover o acesso do plano espiritual ao plano material. E vice-versa, quer dizer, o plano material ter acesso ao plano espiritual. Tá certo? Isso é que significa ser médium. É você ter essa capacidade de, através, você como espírito, utilizando um corpo físico, ter condições de acessar o plano espiritual, e o plano espiritual, através do teu corpo físico, ter acesso ao plano material. Tudo bem até aí? Bom. E quem são os médiuns? Bom, já que mediunidade significa isso, quem são os médiuns? Todos nós. Opa! Todos nós? Sim, todos nós, seres humanos encarnados, somos médium. Por quê? Porque todos nós temos essa capacidade de receber inputs do plano espiritual e de também ter acesso, se nós soubermos como, ao plano espiritual. Vou tentar explicar melhor.
Desde que o ser humano, desde que o espírito passou a usar um corpo físico, porque a nossa realidade, ela é espiritual. Essa aqui é uma realidade passageira, é momentânea. Nós não vamos viver eternamente no físico, nós vivemos eternamente como espíritos. E desde que o espírito passou a usar um corpo físico do seu processo de desenvolvimento, né, teve-se a necessidade de criar um canal de comunicação. Então, desde que o ser humano existe o canal de comunicação. E todos nós temos esse canal, pelo menos no sentido de receber intuições ou inspirações, dependendo da situação. Então, nesse sentido aí, receber intuições ou inspirações, todo ser humano é médium. Não tem um que não seja. Ok? Explicando melhor ainda. A doutrina espírita estuda a mediunidade, mas a mediunidade é algo que está no mundo há muito tempo. Existem uma série de relatos, de fatos. A própria Bíblia é um livro que foi recebido através da mediunidade. Os profetas de antigamente eram os médiuns. As pitonisas que ficavam lá nos templos, também eram os médiuns. Os oráculos eram os médiuns. Os grandes iniciados eram os médiuns. Mas, se nós acreditarmos, tirando de lado a doutrina espírita, acreditarmos no anjo da guarda. Quem aqui acredita em anjo da guarda? Levanta a mão. Como é que o anjo da guarda vai ter acesso a você, se você não tiver essa condição? Como é que ele vai te ajudar? Como é que ele vai te orientar, te indicar caminhos ou coisa que o valha? Se você não permitir isso, quer dizer, se você não tiver na sua natureza, essa condição. Então, por aí a gente já vê que a mediunidade faz parte da natureza do ser humano, nesse aspecto. Ok? E qual é o objetivo, então, da mediunidade? Ora, não é para ser coisas ruins. Não é para um médium falhar, por exemplo. Não é para você sofrer. Porque muita gente acha que a mediunidade veio para você sofrer, para ter problemas, porque tem um monte de médium internado, tá certo? Pessoas aí sofrendo as consequências da ignorância do assunto, Pessoas que veem entidades aí são tratadas como problemáticas. Não é assim? Não é para isso. O objetivo da mediunidade é ajudar num processo de desenvolvimento. Por quê? Porque nós, ao reencarnarmos num corpo físico, como espíritos que somos, com todo um histórico lá para trás, nós perdemos a consciência espiritual. Nós nascemos com o esquecimento do passado, justamente para que a gente possa, através desse esquecimento, se desenvolver por conta própria, sem trazer a cola, Porque tem gente que acha assim, mas se a gente está em prova, não era mais fácil eu lembrar, porque aí eu já sabia o que tinha que fazer? Você estaria trazendo a cola. Vale a pena você passar num curso trazendo a cola? Qual é o aprendizado que você vai ter? Não é? Então a mediunidade serve justamente porque, como nós deixamos tudo para trás, entramos numa nova vida, num novo corpo, uma nova condição, meio que zerado em termos de entendimento das coisas, receber esse amparo. Então a mediunidade é uma bênção. Ela não é algo ruim, é a ignorância sobre ela que causa o problema. Porque se ela fosse estudada de fato no mundo, já que eu disse aqui que todo mundo é médium, se ela fosse de consciência das pessoas, com certeza nós não teríamos pessoas sofrendo, nós teríamos pessoas sendo orientadas, ao invés de serem internadas. Ok? Então é para isso que serve a mediunidade. Não é para fazer você sofrer, é para fazer você evoluir. Tá bom? Mas tem gente que fala assim, mas eu não pedi.
Você que pensa que não pediu. Agora que nós vamos ver esse assunto aí. Como é que fica a mediunidade ostensiva? Já que todo mundo é médium, por que tem uns que a mediunidade ela é mais ostensiva? Ou seja, parece que a gradação dela é maior em algumas pessoas. Tanto que a grande maioria das pessoas não conseguem ver espíritos, por exemplo. A grande maioria das pessoas não psicografam. A grande maioria das pessoas não curam. A grande maioria das pessoas não dão passividade, ou seja, o espírito vem e se comunica através dela, né? Que é o que a gente chama de psicofonia, e que vulgarmente se chama de incorporação. O termo incorporação é incorreto, tá certo? É psicofonia, o espírito utiliza o físico do médium para poder falar. Ora, por que tem então pessoas que têm esse tipo de mediunidade, que é o que a gente chama de ostensiva aqui? Aí é que vem o X da questão. Não é todo mundo, são alguns. E por que estes têm? Porque escolheram. Porque antes de reencarnar, decidiram que gostariam de ter essa ostensividade, ou seja, de ter essa gradação um pouco maior, para poder de alguma forma não se desencaminhar. E justamente ter a possibilidade de ter um acesso maior, para poder de alguma forma mais definitiva, seguir o caminho mais curto, o caminho reto para a sua evolução. Então não é para atrapalhar a vida da pessoa, pelo contrário, é para ajudá-la mais. Porém, a maioria, por ignorar o assunto, sofre com essa questão. Não existem estudos, vamos assim dizer, que a gente possa usar como comprobatórios do que causa esta ostensividade. Porque a mediunidade ela está radicada no organismo, tá certo? Tanto no perispiritual, né, no perispírito do médium, quanto no organismo físico. O que existe possibilidades que seja talvez uma glândula, a epífise, né, que nós temos. Existem estudos sendo feitos sobre isso, mas nada ainda que a gente possa afirmar categoricamente. Então, o que causa esta ostensividade é uma alteração física, né, nesta glândula, que permite um acesso maior do plano espiritual ao corpo físico. Mas isso ainda é objeto de estudo. O fato é que existe pessoas que têm um maior grau, né, de sensibilidade mediúnica. Olha aqui, no Livro dos Espíritos, na questão 258 até 273, tem esse item aqui, ó, escolha das provas. Lendo estas questões, aí nós vamos entender o que é que faz o espírito escolher passar por determinadas situações do plano físico. Quando ele toma essa decisão, gente, é uma decisão que ele toma baseado numa amplitude de conhecimentos, que hoje, encarnado, nós não temos acesso. Mas lá, antes de encarnar, nós temos toda essa informação. Então, quando toma-se uma decisão lá, ela visa o crescimento do espírito, e não coisas materiais. Então, você decide passar por situações que vão te ajudar a se desenvolver espiritualmente. Você pode até passar por situações provatórias em termos físicos, porque o físico é passageiro. O que interessa é o que você, como espírito, vai tirar dessa experiência. Por isso que é difícil às vezes, e Kardec inclusive pergunta, puxa, mas como é que é possível pessoas escolherem provas, né? Situações que são... Bom, aí a história é de cada um. Mas tem espíritos que escolhem. Então, escolher vir com mediunidade ostensiva, já que todo mundo é médium, se nós temos que concordar com isso, né? É uma decisão do espírito. Ah, para atrapalhar a vida dele? Vocês acham que é isso? Não, é para
a ajudá-lo num processo. Ok? E aí, convido vocês para lerem essas questões. Uma outra questão interessante: todo médium é espírita? Aí está o X, está a questão. Mediunidade está no mundo, está na igreja, está nos muçulmanos, ou seja, está no mundo. Se você pegar a história dos santos católicos, por exemplo, por que viraram santos? O que vocês acham? Porque produziam situações inusitadas. E por que produziam situações inusitadas? Porque eram médiums. Tá certo? Então, nem todo médium é espírita, e isso é de extrema importância nós entendermos. Tá certo? Por quê? Porque, não sendo espírita, ele não tem o conhecimento da doutrina. Não tendo o conhecimento da doutrina, ele vai obrar, ou seja, ele vai trabalhar com a sua mediunidade de acordo com o conhecimento que ele tem, que pode ser amplo ou pode ser restrito. Tá certo? Então nós vamos ver pessoas usando a mediunidade para o seu bel prazer, por exemplo. Nós vamos ver pessoas usando a mediunidade para fazer amarrações para o amor, por exemplo. E uns menos esclarecidos ainda traz arrastado. Então veja, os que trazem de forma pacífica talvez sejam um pouquinho melhores. Agora os que trazem arrastado, aí é que falta conhecimento mesmo. E quem vai buscar um amor amarrado está trazendo um obsessor para a sua vida, tá certo? Mas isso aí é outros 500. É só para a gente explicar que mediunidade é inerente ao ser humano e nem todo médium é espírita. Tá bom? Porque se todo médium espírita, aí vem aquela questão: então o fato de ser espírita significa que ele não vai falhar? Aí eu não posso pôr a minha mão no fogo. Mas o espiritismo, o estudo da doutrina ajuda a ter um comportamento diferente no mundo. Tá certo? Todo espírita é médium ostensivo? Aí já é uma outra questão. Nem todo médium é espírita, e nem todo espírita é médium ostensivo. Tá certo? Porque nós vamos, por exemplo, vocês tomaram um passe agora, tá certo? Significa que todos aqueles médiuns que deram passe em vocês são médiuns ostensivos? Eu diria que a maioria não é. São apenas pessoas que trazem uma sensibilidade um pouco maior para captar as energias e a transmitir. Não significa que eles veem espíritos, que eles psicografam, ou que eles dão passividade, né, psicofônica, ou ouvem espíritos no campo mediúnico, tá certo? Então, é uma coisa interessante: nem todo espírita é médium ostensivo. Nós temos muitas pessoas trabalhando nas casas espíritas, principalmente aqui no Manuel Bento, que são, a gente chama de médiuns de sustentação, por exemplo. A gente chama de médiuns, né, que dão passe, que não necessariamente têm essa mediunidade mais aflorada. Eu, por exemplo, não sou um médium ostensivo e dirijo essa casa. Tá certo? O que interessa, na verdade, aqui é o estudo, é o conhecimento. Tudo bem? Todo espírito é espírita? Outra questão. Olha que interessante. Não sei se vocês estão percebendo como é importante a gente ter reflexões sobre essas coisas. Nem todo espírito, eu diria que, aliás, a maioria dos espíritos não são espíritas. Por quê, gente? A doutrina espírita é uma doutrina nova. Foi lançada em 1857, completou o ano passado
Eu sou ruim de conta, 161 anos, é isso? É isso? Vai fazer 162 anos agora. Talvez os conceitos que ela absorva, né, que ela traz no seu bojo, no seu conjunto, nós tenhamos pessoas que conheçam. Mas todo ele, a forma como ele foi organizado, nem todo mundo conhece. Então, nem todo espírito que se manifesta também tem os conhecimentos espíritas. Então, agora vocês começam a entender o seguinte: pega um médium que não tem conhecimento espírita, que recebe um espírito que não tem conhecimento espírita, o que é que vai dar? Pode dar boa coisa, tá certo? Vai depender da intenção deles. Mas há uma grande probabilidade aí de se deixar levar por outras coisas. Não é assim? E outra coisa importante: nem todo espírito que se manifesta nas casas espíritas também são espíritas. Eu diria que a maioria, aliás, se manifesta buscando ajuda. Isso é importante nós termos em mente também. Tá certo? Aí, nós começamos então a abrir um campo para pensar o quão, né, isso pode ser sério se não houver o estudo. Dá para imaginar uma doutrina igual à nossa, que aqui no Brasil, segundo o levantamento feito por um amigo chamado Ivan René Franzolin, através de uma pesquisa, constatou a existência de mais de 5.000 títulos de livros espíritas publicados, e uma média aí de 150 editoras diferentes. Como é que a gente pode, se nem todo espírito é espírita, nesses 5.000 títulos, quantos tem que não têm o conhecimento espírita e estão trazendo mensagem? Estão entendendo? Por que eu fiz uma proposta aqui para quem não está estudando, que passe a estudar? A doutrina, ela é maravilhosa no sentido de nos dar um norte. Quando você tem um norte, você tem a base da doutrina, você pode ler qualquer coisa desses 5.000 títulos que estão aí. Não há problema nenhum. A questão é, você não tem o conhecimento adequado, lê livros que foram editados por médium que não é espírita, e o espírito que também não é espírita, mas é vendido na casa espírita. Percebem? Então é de extrema importância a gente entender isso. E eu diria mais: a maioria dos espíritos que se manifestam, esses espíritos doutores, que se manifestam nos médios de cura, também não são espíritas. Ok? O objetivo deles é só o de promover a sua cura lá. A gente vai falar um pouco mais disso lá para frente. E o que o médium espírita aprende, afinal de contas? Esse é o X da questão, né? Porque eu estou insistindo com essa questão para vocês, que nem todo espírito é espírita, nem todo médium é espírita. Por que é importante então ser espírita, e o que o médium espírita aprende? Gente, a doutrina espírita é maravilhosa. Ela foi organizada de tal forma, e ela veio através de espíritos superiores, através de vários médiums diferentes, locais diferentes, e o Kardec conseguiu reunir isso tudo, né? Criar uma sequência lógica de entendimento, de perguntas e respostas e por aí afora. E o que a gente aprende? Primeiro, essas coisas básicas, que a gente está aqui para se desenvolver, que a gente está aqui para evoluir, que o corpo físico é passageiro, que a gente não pode se apegar demais à matéria, porque senão a gente vai levar conosco, né? Esses apegos a gente não vai conseguir se desprender. A gente aprende coisas que a mediunidade é para uso, né, da caridade, não é para você se locupletar da mediunidade, que é para você, você vai aprender a se libertar de pecados, de culpas, de situações que te deixam ser infeliz no mundo. Você passa a ter uma compreensão diferente das coisas.
e te ensina a ser responsável no campo mediúnico. É isso que um médium espírita aprende. Estou falando assim de um âmbito geral, mas eu trouxe mais algumas coisas aqui, ó. Lá no livro dos médiuns, existe um livro inteirinho dedicado a esclarecer a mediunidade. E aí o Kardec já tinha se deparado lá atrás com médiuns interesseiros. Então lá no capítulo 28, nos itens 310 a 313, ele discorre sobre essa questão dos médiuns interesseiros. Tá? E deixa claro que a mediunidade não é para isso, não é para atender interesses particulares, não é para o médium viver da sua mediunidade. Entende? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, dai de graça o que de graça recebestes. Olha só, é um capítulo inteiro tratando disso. O que o médium recebe de graça? O seu dom, certo? Seu carisma. Não sei se vocês sabem, mas a palavra carisma significa dom de Deus. Por isso que a Igreja Católica, inclusive, tem os carismáticos. São aqueles que têm os dons de Deus. Olha a mediunidade, né? De novo presente aí no mundo. Então olha assim, um capítulo inteiro: dai de graça o que de graça recebestes. Significa, gente, muito mais do que só o médium não cobrar para fazer as coisas. Significa ele saber usar a mediunidade no sentido da caridade em si. Tá certo? E eles são baseados em Jesus. Quando ele fala aqui, restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Por que Jesus fala isso aqui, hein? Curai os leprosos, expulsai os demônios. Por que ele falou isso? Porque os apóstolos tinham mediunidade. Olha que interessante. É mais uma comprovação daquilo que a gente está dizendo aqui, da natureza da mediunidade, tá certo? Do fato dela ser natural no ser humano. Tanto que Jesus aconselha aqui os apóstolos. A renúncia progressiva dos instintos parece ser um dos fundamentos do desenvolvimento da civilização humana. Eu vou ler novamente, eu gostaria que vocês pensassem nessa frase, tá? A renúncia progressiva dos instintos parece ser um dos fundamentos do desenvolvimento da civilização humana. Quem pronunciou essa frase, gente, foi o Freud. E por que ele pronunciou-a? Porque ao estudar, ele foi percebendo que nós agimos instintivamente no mundo, por força das circunstâncias, e que às vezes, quando a gente age instintivamente e depois baixa a adrenalina, a gente toma posse da nossa consciência através da razão, muitas das vezes a nossa razão vai repudiar algo que a gente fez instintivamente. Então é nesse balanço, é nesse processo de ficar se analisando que a gente vai se desenvolvendo. Então nós temos que aprender a renunciar aos instintos. Esse é o processo de desenvolvimento do ser humano. Por quê? Porque o corpo físico exerce uma influência muito grande no espírito. É isso que a gente vai ver agora. Porque a grande questão é: aonde o médium falha? É quando ele dá vazão aos seus instintos. Quando ele não traz do estudo, quando ele não reflete sobre a natureza em si da sua mediunidade e deixa o instinto fluir. Mas nós vamos primeiro ver um vídeo e na sequência vamos discutir um pouco esse tema, tá bom? Ok.
Ok. Pode ir. Vamos lá. Vai, espírito, escreve aí. Aqui, vamos lá. Vamos escrever um romance aqui agora, hein? Vambora. Será que eu sou canhoto na hora da mediunidade? Peraí. Vou deixar mole aqui. Acho que não pode encostar em nada. Agora é. E na vontade de fazer xixi, peraí. Ó. Isso sou eu que tô fazendo isso. Sou eu que tô fazendo esses garranchos aqui. Gente, como é que é? Vem, espírito, vem. Eu quero aqui o escritor, o espírito. A, B, vamos lá. Uma letra. Espírito. Eu não vou pensar em nada. Tô pensando em nada. Tô com a cabeça fora da mão. E a mão não tá mexendo, não. Peraí. Vamos no impulso e... Oh, meu Deus do céu. Será que é a caneta? Peraí. Deve ser lápis. Deve ser um lápis. Chico Xavier era lápis, né? Ó! Desisto. Vem. Osvaldo, Uou! Que susto, cara. que é isso? O que é isso? Pergunto eu, né? O que você tá fazendo aí que não tá aqui no meu braço aqui escrevendo aqui o livro? Tá escrevendo o quê? Ué, como que? Um romance. Vem, pode vir pro braço aqui que eu tô pronto aqui. Vem. Cadê? Vem. Vai escrever, não? Osvaldo, você não vai psicografar. Ué, mas por que não? Eu não sou médium? Sim, mas a sua tarefa na mediunidade não passa pela psicografia. Ah, mas por que não? Ah, mas só o que eu sei é ver espírito, igual eu tô vendo você aqui. Que graça que tem isso? E que isso rende pra pessoa? Negócio bom é escrever, é fazer livro, né? O que define se o trabalho mediúnico é bom não é o tipo da mediunidade, é o médium. Se é um trabalhador disciplinado, disponível, aberto ao serviço do bem, isso é o que conta. É, mas quem fica famoso, quem vende livro é o médium que escreve romance, né? Como é que é? É isso, eu tô apertado. Esse negócio dessa crise aí me derrubou geral, meu filho. Eu tô precisando de um extra, entendeu? Então vamos parar de papo e trata de escrever aqui um best-seller, uma coisa boa, que eu tô sentindo que você tá inspirado hoje. Vamos lá. Não, melhor. Paulo Coelho já morreu? Caraca, se eu psicografasse uma parada do Paulo Coelho. Ah, então é isso. Dinheiro. Não é só dinheiro. Não é só dinheiro, não. Eu quero também fama, prestígio, dar autógrafo, tirar selfie. Um fã do livro que você vai escrever aqui agora, aqui, ó. Já que você quer tanto escrever um livro, por que você mesmo não escreve? Pra que utilizar da mediunidade? Ah, não escrever, eu não sei escrever. Eu não tenho dom de escrever, não é minha parada. Eu sempre fui mal em redação. Entendeu? Não, eu quero mesmo é ceder meu braço aqui, você escreve e eu gerencio a venda, porque eu sou bom de matemática. Você acha que não dá trabalho ser um médium psicógrafo? Porque ele é apenas uma caneta ambulante? Uma caneta rica, se for esperto. É, Osvaldo, tô vendo que realmente você não sabe o que representa o trabalho de um médium. Posso não saber o que representa, mas eu sei quanto custa. Ok, então. Vai escrever? Eu não. Aliás, nem eu nem ninguém. Lamento te informar, Osvaldo, mas sua mediunidade está suspensa por tempo indeterminado. Você acaba de perder uma oportunidade de ouro nessa encarnação. Bye, bye. Ei, ô, espírito, bye na volta aqui, não vai me deixar agora. Ei, menino! Oh, meu Deus, se você não quer escrever um livro, a gente faz outra coisa. Você sabe pintar quadro? Hã? Sabe dançar? Ó, médium dançarina eu não vi ainda. A gente pode ganhar uma nota no Faustão. Hein? Se vira nos 30? Partiu? Ô! Escreve! Bom, é isso aí, gente. Por que eu coloquei esse vídeo? É uma sátira, na verdade, né?
mas que reflete uma realidade muito grande que a gente está vivenciando, infelizmente. Eu já falei aqui que são 5.000 títulos, né? É muito livro, é muito espírito escrevendo, e é muito médium também. Com qual objetivo? Esse é o X da questão. Quando a gente falou aqui que o problema é do instinto, de você dar vazão ao seu instinto, aqui está mais preocupado, né, com a sobrevivência física. É isso? E aproveitando um modismo. Né? O médium falha quando ele dá vazão a essas coisas. Não só a essa questão monetária, mas também a vaidade, por exemplo. Tem um momento ali que ele fala que fica famoso, né? Fazer selfie, aquela coisa toda. Influência do organismo, questões 367 até a 370. Quando a gente estuda essas questões, nós vamos ver que o físico, o organismo físico, exerce uma influência muito grande no espírito. E o meio também. Se você não tiver consciência, se você não tiver o estudo adequado, você pode se deixar influenciar pelo meio. Isso é de extrema importância a gente entender. Então, quando, por exemplo, um médium, ele lança um livro, tá? E aí ele ganha notoriedade com aquele livro. Aí o público passa a cobrar dele, né? Cobrar no sentido, escuta, mais livros, né? Mas ele não tem condições de escrever outro livro. E o público cobra. Vocês concordam que é uma grande, se ele não tiver o estudo, se ele não tiver centrado, se ele não tiver conhecimento, há uma grande probabilidade dele querer agradar o seu público? Ele vai escrever. Tá certo? Significa que são os mentores, o mesmo mentor que ajudou ele a escrever aquele livro? Não necessariamente. Então nós temos vistos aí muitos médiuns que escrevem 1 ou 2 livros muito bons, depois na sequência vem uma série de livros duvidosos. Outro problema é quando o médium passa a viver da renda de venda dos livros. Ou quando uma casa espírita também promove venda dos livros de um médium da casa para sustentar a casa. Os fins parecem ser nobres, mas os meios não são os mais adequados, porque abrem uma brecha muito perigosa para se deixar levar por um lado que não é o que interessa ao plano espiritual. Tá certo? Então nós temos que ter muito cuidado. Convido vocês então a lerem aqui a influência do organismo. Outra coisa, gozo dos bens terrenos, questões 711 a 714. Os espíritos falam sobre isso. Puxa, mas eu sou uma pessoa que eu tive condições de ter uma vida boa na Terra. Há algum problema sobre isso? Se você teve essas condições, você fez isso de forma honesta, né? Não há problema nenhum. Faça bom uso disso. O problema é se você deixar que os bens terrenos e o gozo dos bens terrenos te influencia ao ponto de te corromper. Então veja que até sobre isso eles falam também. Aí eles falam também da questão do necessário e do supérfluo. Até que ponto eu preciso ter coisas? Até que ponto, né, é importante eu ter, e até que ponto passa a ser supérfluo o que eu estou querendo? Porque de repente eu almejando o supérfluo, aquilo que é desnecessário na verdade para o meu espírito, eu vou me corromper. Então olha, mais as questões importantes aqui para a gente entender. Quando mistura atividade mediúnica com atividades profissionais,
Acabei de falar sobre isso. Hoje nós temos alguns médiuns, eu diria que muitos, vivendo da venda dos livros, da renda de venda dos livros e por aí afora. Tá? É assim, olhando de fora, a gente não pode julgar e nem condenar a pessoa que está fazendo isso. Porém, o estudo em si nos indica que, vivendo desta forma, você está correndo um sério risco de se deixar levar pelo lado. E outra, os mentores espirituais elevados não vão, né, até onde eu entendo, dar suporte para uma atividade como essa. Então, você é médium recebendo mentores elevados ou não? Você vai receber algum espírito. Lembra que nós falamos aqui que nem todo espírito é espírita? Quando dá vazão a paixões materiais e instintivas, que foi o que aconteceu com o nosso amigo lá. Se deixou levar pelo instinto, o instinto sexual, principalmente. E aí pôs a perder um trabalho de mais de 50 anos de atividades, porque se deixou levar pelo instinto e pela falta de estudo. Por isso que eu mostrei para vocês aqui a importância de estudar aquelas questões. Quando confia em demasia nos espíritos que o assessoram no campo mediúnico. Quer ver o médium falhar, é confiar em demasia nos espíritos, sem fazer uso do bom senso, da razão, questionar o que está recebendo. Não é olha, gente, não é problema nenhum você questionar os espíritos. Aliás, é saudável que o faça, principalmente entendendo que nem todo espírito tem o conhecimento e a base doutrinária. Quanto mais eu questionar, melhor para mim, mais segurança mediúnica eu vou ter. Tá certo? Quando põe a vaidade acima da humildade, esse é um outro problema. Nós podemos usar como exemplo um médium que a vaidade dele até existia, porque teve um momento lá que ele colocou uma peruca, tá certo? Mas era nesse campo apenas. Ele não se deixou levar, né, pela fama. Esse médium se tornou famoso mundialmente, participou de programas de televisão, de noticiários, escreveu mais de 400 livros, mas sempre se manteve humilde. Então, se tem alguém que a gente pode se espelhar em termos de usar a mediunidade, no dar de graça o que de graça recebestes, de não deixar se levar pelo instinto ou pela vaidade, é o Chico Xavier. Então ali nós temos um exemplo, tá certo? Quando deixa de estudar e se questionar rumo à própria reforma íntima. De novo, para que serve a mediunidade? Para você, como médium, se desenvolver, ter um auxílio, ter possibilidade de receber dicas, né, orientações para você se desenvolver como ser, como pessoa, não para você se locupletar. Então, quanto mais você se questionar, que é o que a gente chama de reforma íntima, né, mais você vai se desenvolver e menos risco você corre de se deixar corromper e falhar. Antes de curar uma pessoa, pergunte-lhe se está disposta a desistir das coisas que a fizeram adoecer.
Vocês viram essa frase aí também hoje, né? Na mensagem, né? Essa frase aí, gente, é do Hipócrates, é o pai da medicina. E o que ele percebia? Ora, as pessoas adoeciam. Por que elas adoeciam? Por causa das suas atitudes. Então o que adianta você curar a pessoa se ela continuar tendo as mesmas atitudes? É isso que ele coloca nessa questão aqui. Por que nós adoecemos? É para pensar. Primeiro, as nossas atitudes ajudam, não é assim? Porém, há garantia no físico que nós nunca vamos adoecer, gente? O que vocês acham? O corpo físico, ele é eterno? Vai existir pessoas que vão passar a vida inteira sem ter um problema, uma doença qualquer? Então, adoecer faz parte do processo. É uma questão do corpo físico. Porém, tem pessoas que adoecem e as doenças vêm de uma forma mais exacerbada. Lá no Livro dos Espíritos, questão 714, que se deve pensar do ser humano que procura nos excessos de todo o gênero o requinte dos gozos? Quer dizer, a pessoa que fica procurando, exacerbadamente gozar a vida, vamos assim dizer. Pobre criatura, mais digna é de lástima do que de inveja, pois bem perto está da morte. Então vamos tentar ser mais... Parece uma resposta meio brusca, né? O que seria um gozo, por exemplo? Você se encontrar com os amigos no churrascão e tomar umas brejas, né? Tem algum problema? Não, todo mundo faz isso. Só que você exagera e depois sai com o seu carro dirigindo. O que pode acontecer? Lastimar, tá certo? Que pode acontecer um problema sério. Ele não pode, por exemplo, sofrer um acidente e sofrer de repente um problema físico. Por que ele ficou doente? Eu só estou usando um exemplo aqui, tá bom, gente? Dessa resposta que eles deram aqui. Aí ele pergunta aqui: perto da morte física ou da morte moral? De ambas. A criatura que procura nos excessos de toda espécie o refinamento dos gozos, coloca-se abaixo dos animais, porque estes sabem limitar-se à satisfação de suas necessidades. Aquela questão do necessário e do supérfluo, tá certo? Abdica da razão que Deus lhe deu para guiá-lo, e quanto maiores forem os seus excessos, maior é o império que concede à sua natureza animal sobre a espiritual. As doenças, a decadência, a morte mesmo, que são as consequências do abuso, são também a punição da transgressão da lei de Deus. Bom, já vimos por que nós adoecemos. Por que é permitido a cura? Aí é uma outra questão. Tá certo? Nós temos várias pessoas que chegam aqui no Manuel Bento para os tratamentos. Todas vão se curar? O que vocês acham? Nem todas. Mas uma boa parte se cura. Tanto que a casa vem crescendo. Pessoas passam a indicar a casa, porque se curaram aqui, por aí afora. Às vezes, gente, a cura, ela não é nem no físico, ela é no mental. É na transformação que a pessoa faz de si mesma. Às vezes o problema até continua. Aquele que a trouxe. Só que a visão que ela tem agora sobre aquele problema é outra. Mas por que tem pessoas que passam pelo médium de cura, ou então passam aqui pelos passes e se curam de um problema físico, por exemplo, e outros não? O que é que indica isso? O que é que determina isso? A própria fé da pessoa.
Porque me fizeram essa pergunta. Puxa, se aquele médium ele era daquele jeito, se os espíritos que vinham através dele não eram espíritos espíritas, eram espíritos que, estavam mais preocupados com a sua própria vaidade também do que qualquer outra coisa, por que as pessoas se curavam? Tinha mais a ver com a própria pessoa e com a fé dela do que com a atividade de cura. Lá na antiguidade, um sábio já disse: mente sã, corpo são. Vou encerrar agora com Allan Kardec, tá bom? Essa questão então do porquê pessoas se curam, está clara, né? Uns vão se curar e outros não. E vão ter aqueles que vão manter talvez os problemas, mas vão se curar mentalmente, a sua alma, a sua transformação. Para isso é preciso estudar. Então, aonde existe atividade mediúnica pura, sem o devido estudo, as pessoas são curadas e depois elas viram clientes, elas viram fregueses do médium, entende? Porque elas passam a ir vez ou outra. Por quê? Porque não se curaram no seu íntimo, não se transformaram. E não é esse o objetivo da doutrina espírita. Também não é esse o objetivo da atividade mediúnica, principalmente a de cura. Os médiuns modernos, porque os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para mostrar-lhes o caminho do bem e conduzi-los à fé. Então, olha aqui a importância da mediunidade. É assim, gente, eu vou ali e me curo, e fica por isso mesmo? Eu não vou me questionar por que eu me curei, como é que aquilo foi possível, que milagre é aquele, que coisa sobrenatural é aquela. Não vou me questionar. E se a casa não ajudar você a se questionar, talvez você não se questione mesmo. Você sai dali curado e continua fazendo as mesmas coisas. Aí volta de novo. É o que mais ou menos eles falam aqui. Todo aquele que conhece as condições nas quais os bons espíritos se comunicam, a sua repulsa por tudo que seja de interesse egoístico, e que sabe quão pouca coisa é preciso para os afastar. Olha que interessante. Lembra que eu falei? Você tem um espírito elevado, publica o livro, depois você começa a se perverter, a se converter, a se desvirtuar. O espírito vai-se embora. Você vai ficar lá com a tua mediunidade aberta, Há o campo mediúnico aberto para a ascensão de outro espírito, que esteja na mesma sintonia e na mesma frequência, de interesses inclusive. Certo? Ou você acha que tem espíritos que não têm vontade de escrever lá no plano espiritual? Puxa, eu queria ficar famoso. Também tem. Entendeu? O fato da pessoa desencarnar não significa que ela vai se transformar. Então olha que importante aqui, todo aquele que conhece as condições nas quais os bons espíritos se comunicam, sua repulsa por tudo que seja de interesse egoístico, e que sabe quão pouca coisa é preciso para os afastar, não poderá jamais admitir que os espíritos superiores estejam à disposição de qualquer um que os chamasse cobrando um tanto por sessão. Vamos transformar um tanto por sessão num tanto pela venda do livro, num tanto pela venda da pomadinha que cura, um tanto no atendimento X e por aí afora. Obrigado pela atenção de vocês. Espero ter esclarecido por que médiuns falham. Obrigado, gente, pela atenção de vocês. Um bom retorno para os seus lares.